Na videoaula anterior aprendemos como criar grupos e componentes, aprendemos um pouco sobre as operações booleanas. Nesta videoaula daremos continuação à modelagem da cômoda. Vamos à aula. Estudamos até a parte externa das pernas e efetuamos um recuo de 1,5 cm. Criamos um componente e o nomeamos como tala fundo. Movemos a visualização e efetuamos o recorte das pernas. Veja. O componente foi aparado conforme a geometria das pernas. Excluímos as guias. Para fazermos o fundo, criamos uma cópia das duas pernas posteriores. Criamos uma linha na parte de cima. Prolongamos o fundo até que ele encoste na face externa das pernas. E criamos uma referência. Com o comando linha fechamos a geometria do fundo. Recuamos novamente a base. Movemos a face criada para o interior do móvel. Veja. Apagamos as cópias. Efetuamos uma extrusão com um valor de 0,6 cm. Damos um triplo clique e criamos o componente, tala fundo. Veja que o programa nos mostra que esse nome já está sendo utilizado. Criamos o componente tala base. Para criarmos o fechamento lateral, clicamos duas vezes sobre a perna posterior e copiamos a sua face. Veja. Recuperamos a cópia teclando o Ctrl+V. Posicionamos. Criamos uma referência até a base do móvel. Efetuamos uma operação de equidistância com o valor de 0,6 cm. Com a ferramenta de linha fechamos os contornos e apagamos os excedentes para criarmos o perfil do fechamento lateral. Com o perfil criado, movemos e posicionamos conforme mostrado. Observe. Agora extrudamos o perfil até a face da perna frontal. Criamos um componente e o nomeamos como tala lateral. Criamos uma cópia a uma distância qualquer, viramos no eixo vermelho. Observe.
Movemos e posicionamos. Desabilitando as arestas, podemos observar como está ficando a construção do móvel. Vamos agora criar o tampo do móvel. Para isso, selecionamos a vista superior. Criamos referências como mostrado. Criamos uma referência, a 3 cm, na parte da frente do móvel. Nas laterais criamos duas referências a 2 cm na lateral do móvel. Observe. Com a ferramenta linha unimos os dois extremos. Selecionamos agora a ferramenta de arco. Clicamos no final da linha e vamos até a referência. Criamos mais arcos. A ferramenta de arco está com coloração ciano. Isso significa que o segmento de arco é tangente ao segmento criado anteriormente, ou seja, a linha. Criamos mais 2 arcos como mostrado. E mais um arco desde os extremos até a referência que criamos anteriormente. Criamos mais 2 arcos tangentes para conformar a geometria. Temos a geometria do tampo criada. Efetuamos uma extrusão com valor de 2,5 cm. Vamos agora criar um chanfro nas arestas do tampo. Criamos um retângulo com as medidas de 1,2 por 1,2 cm. Criamos uma cópia e fazemos uma extrusão para termos um pequeno cubo. Usamos a ferramenta de arco e criamos um arco nas extremidades. Movemos o perfil criado para a aresta do móvel como mostrado. Com a ferramenta plano de secção, utilizando o cubo como referência e travando com Shift, clicamos na lateral do móvel e efetuamos o corte. Movemos o plano de corte para melhor visualização. Selecionamos a face superior com duplo clique. Pressionamos Shift e clicamos no interior para desmarcar a seleção da face, mantendo apenas as arestas selecionadas. Agora selecionamos a ferramenta Siga-me, indicamos o perfil. Veja que foi criado o arredondamento no tampo. Excluímos o plano de secção e os itens que não forem mais necessários. Selecionamos com um triplo clique e criamos o componente tampo. Movemos a visualização. Criamos um retângulo de 1,8 por 8 cm. Posicionamos. Extrudamos até a outra perna como mostrado, e criamos um grupo. Criamos uma referência. Observamos que na posição atual não é possível copiar o reforço para a parte de baixo do móvel. Criamos uma referência na face externa da perna, onde será inserido o corpo das gavetas. E criamos agora uma referência com uma distância de 1,3 cm.
pois essa distância é o padrão de espaçamento das corrediças. Podemos notar que esta referência coincide com a parte de cima dos reforços já existente no móvel. Então vamos posicionar o reforço criado na extremidade do reforço existente. Criamos uma cópia para a parte de baixo. Selecionamos a vista frontal e ativamos as arestas posteriores. Podemos ver que há uma interferência entre o reforço e a lateral do móvel. Para resolvermos isso, movemos o componente a uma distância conhecida. Copiamos a aresta superior para baixo a uma distância de 2 cm e movemos a aresta inferior 0,6 cm, como mostrado. Reposicionamos o reforço no móvel. Podemos agora observar que não há mais interferências entre o reforço e a lateral. Excluímos as guias. Criamos um retângulo 8 por 1,8 cm, como mostrado, e o extrudamos até o reforço superior. Criamos um grupo. Ativamos a visualização em linhas e grades, para facilitar a cópia como mostrado. Selecionamos agora os 4 reforços e os copiamos a uma distância qualquer. Viramos no eixo vermelho e posicionamos. Veja. Giramos a visualização. Clicamos 2 vezes no componente tampo para editá-lo. Copiamos a face inferior. E a posicionamos exatamente no mesmo local, mas fora do componente. Veja. Selecionamos a face, e também as 2 pernas, e copiamos a uma distância conhecida. Podemos apagar a cópia que estava posicionada abaixo do tampo. Com a ferramenta de equidistância, criamos uma cópia das arestas, a uma distância de 0,3 cm. Apagamos a face e o contorno externo. Agora criamos outra cópia, a uma distância de 1,5 cm. Apagamos o interior. E extrudamos a face com um valor de 50 cm. Nesta videoaula demos seguimento à modelagem da cômoda. Criamos os reforços internos que servirão para a sustentação das gavetas. Criamos os fechamentos laterais do fundo e a base. Na próxima aula iremos concluir a modelagem das gavetas. Modelaremos os puxadores, concluindo assim o nosso móvel. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Favorite,
curta e se inscreva no nosso canal, para não perder nenhum vídeo novo. Que Deus seja louvado.